Esse mês, nós estamos falando sobre a Santa Igreja. Esse mês nós estamos falando da importância que é a Santa Igreja aqui na Terra. E hoje em especial, a palavra a moção que foi nos dada, tanto da intercessão, quanto o próprio ninho, é o corpo de Cristo como a Santa Igreja. Fala comigo assim, ó, o corpo de Cristo representa a Santa Igreja. E aí, quando eu estava pensando sobre esse tema, Deus tocou muito forte no meu coração. E nesse toque do coração, Deus foi falando comigo de como é importante a obra chamada igreja. Porque às vezes a gente coloca uma dimensão da vida espiritual e se esquece que para ter a vida espiritual, muitas vezes, é essa estrutura, é essa obra que nos salva. E aí eu me lembro de duas coisas que me marcaram e mudaram o rumo da minha história, que eu preciso falar para que vocês, eu sei que vocês já ouviram, mas eu preciso falar novamente para que vocês tenham clareza. Vejam se eu, Fernando Bacelar, tenho algo a devolver para essa obra. Vejam só. Minha mãe descobre que está grávida e, devido às circunstâncias da minha mãe, ela resolve me abortar. Imagina a mente da minha mãe pensando em me abortar. Não vou ter esse menino. Hoje à tarde eu estava na terapia. Vocês acreditam, gente? Aplaude eu estou fazendo terapia. Olha que chique. Vai, Fernando, você está ficando doido? Estou ficando doido. Hoje à tarde eu estava na terapia. Quinta à noite eu faço terapia de grupo. Não como terapeuta, mas como quem está sendo cuidado. E meu professor, que é meu terapeuta, falou hoje assim para mim: olha que forte. Quando a sua mãe pensou em te abortar, todos os registros dos pensamentos da sua mãe ficaram em você e estão aí até hoje. Isso foi de uma profundidade. Imagina minha mãe pensando assim, ó: eu não vou dar à luz a esse menino. O menino sentindo: minha mãe vai me matar. Quando minha mãe toma a decisão de me matar, a minha mãe diz: vou abortar. O menino sente: vou morrer hoje. Minha mãe sai com a decisão de me matar. O menino sente. Minha mãe fala: vou tirá-lo agora. Minha mãe sai para me abortar. O menino sente: estou indo para a... Vamos, gente, vamos lá. Gente, vocês sabem que quando eu prego, eu gosto que vocês abrem a boca, que vocês falem. E quando vocês ficam com tibieza, eu fico desesperado. Então, quando eu perguntar, vocês respondem. Então, minha mãe disse: estou indo abortá-lo. O menininho sente: estou indo para a... Estou indo para a morte. Não é forte pensar assim, gente? Só que quando minha mãe está indo me abortar, no meio do caminho, fala comigo, no meio do caminho, tinha uma igreja de porta aberta. Essa parte não era para vocês repetirem, era só para eu falar. No meio do caminho tinha uma igreja de porta aberta. E olha o que aconteceu. O que o menininho estava pensando? Estou indo para a morte. O que o menininho estava pensando? O que a mãe estava pensando? Vou tirar esse menino. Só que no meio do caminho tem uma igreja de porta aberta. E antes de ir para a morte, a minha mãe resolve entrar nessa igreja.
quando ela entra na igreja, talvez a minha mãe pensou: deixa eu falar com Deus. O que que o menininho sentiu? Minha mãe vai falar com Deus. Quando o menininho sente, minha mãe vai falar com Deus, lá no coração desse menininho nasce uma luz, existe esperança para mim. Quando a minha mãe entra na igreja e um padre vai conversar com ela, um padre chamado Padre Mateus, e o padre coloca a mão na barriga dela e fala: filha, não aborte essa criança, porque essa criança vai ser um grande homem de Deus ainda. O menininho sente, existe esperança e parece que eu não vou morrer. Existe esperança e parece que eu não vou morrer. E aí, naquele momento, aquele homem cheio do Espírito Santo convence a minha mãe, e minha mãe fala: vou voltar para casa. Agora imagina qual era o pensamento do menininho: não vou morrer. Fala aí comigo, qual que era o pensamento do menininho? Não vou morrer. Só que uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar: se não houvesse uma obra no meio do caminho, se não tivesse paredes no meio do caminho, se não tivesse um padre dentro dessas paredes no meio do caminho, esse homem que vos fala não estaria aqui, ele teria perdido a vida. E aí eu lhes pergunto: será que eu tenho que retribuir alguma coisa para a igreja, gente? Sim ou não, gente? Eu devo a minha vida para essa obra chamada igreja. Eu devo a minha vida para ela.